Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. Quanto ao tema 2, iremos iniciar um conjunto de vídeos sobre o mercado acionista. Para iniciarmos esta aventura, nada melhor do que falarmos hoje sobre os principais índices mundiais bolsistas. Apenas uma nota introdutória sobre o conceito de índice. Basicamente, os índices são instrumentos desenvolvidos por vários países que têm como objetivo medir o desempenho bolsista das suas ações. Começando então este roteiro pelos principais índices mundiais, nada melhor do que iniciarmos esta aventura falando do índice português, o índice K do Burgo, o chamado PSI 20. Genericamente, o PSI 20 é um índice constituído por 17 empresas e é um índice, quando comparado com os seus pares europeus e outros pares mundiais, é um índice pouco diversificado. Isto porquê? Porque das 17 empresas que o constituem, apenas 2 empresas têm um peso superior a 50% neste índice, que são o Grupo EDP e a EDP Renováveis. Por outro lado também, este é um índice que em termos de performance tem tido uma performance bastante negativa nos últimos 10 anos. Para terem uma noção, a rentabilidade média anual nos últimos 10 anos deste índice é negativa em mais de 5%. Portanto, estes números e esta pouca diversificação mostram a atual fragilidade do mercado de capitais em Portugal. Seguidamente, iremos então um pouco mais para norte e iremos falar de um índice europeu que junta as 50 maiores empresas da zona euro em termos de capitalização bolsista, que é o Eurostock 50. Falando então aqui um bocadinho sobre este índice é um índice bastante mais diversificado do que o índice português, sendo que, para terem noção, em termos de distribuição setorial, o setor que tem mais peso é o setor da indústria e dos bens de consumo, que tem um peso total de cerca de 14% neste índice. Em termos de distribuição geográfica, este índice está essencialmente concentrado em 3 países. O país com mais peso é a França, que tem um peso de cerca de 36% neste índice, seguido de perto pela Alemanha, com um peso de cerca de 33%. Mais atrás surge a Holanda, com um peso de cerca de 17%. Portanto, este índice está bastante focado nestes 3 mercados. Apenas outra curiosidade, a empresa que tem maior peso neste índice é uma empresa holandesa chamada ASML, que tem um peso total de cerca de 6% neste índice. Portanto, comparando o peso desta ASML com o peso do grupo EDP no PSI 20, não tem nada a ver. Finalmente, em termos de rentabilidade, em termos de performance deste índice nos últimos 10 anos, a rentabilidade média anual do índice tem sido de cerca de 1,9%, o contraste de facto com a rentabilidade do nosso índice português. Viajando então para os Estados Unidos, iremos falar de 3 índices americanos, o SP 500, o Nasdaq e o Dow Jones. Falando então do SP 500, o SP 500 tem uma capitalização bolsista de mais de 30 bilhões de dólares. Para terem um termo de comparação, este valor significa mais de 100 vezes o PIB anual português, o que é de facto uma monstruosidade em termos de capitalização bolsista. Em termos de distribuição setorial, este índice, ao longo dos anos, tem visto crescer o peso do setor tecnológico neste índice, sendo que atualmente os 2 setores com mais peso no índice são o setor tecnológico, com cerca de 27% do total, e o setor da saúde, com cerca de 14%. Portanto, apenas estes 2 setores contribuem para um peso total de cerca de 41%. Em termos de maiores empresas neste índice, a empresa que tem maior peso é a Apple, que em termos de capitalização bolsista tem um valor de cerca de 2 bilhões de dólares e que representa cerca de 6,5% do índice. A Apple é seguida de perto pela Microsoft e pela Amazon, que são as outras empresas que apresentam um maior peso neste índice. Outro ponto que também gostaria de ressalvar
é o facto do top 10 das empresas com maior capitalização bolsista já representarem cerca de 28% do total do índice. O que, tendo em conta que é um índice constituído por 505 empresas, como se vê, tem havido aqui de facto uma concentração cada vez maior num conjunto cada vez mais reduzido de empresas, nomeadamente do setor tecnológico. Por fim, em termos de rentabilidade média anual nos últimos 10 anos, este índice tem apresentado um desempenho bastante superior quer ao nosso índice português, quer também ao índice europeu, ao Eurostoxx 50. E em termos de rentabilidade média anual nos últimos 10 anos, este índice tem proporcionado uma rentabilidade de cerca de 11,6%. Relativamente a outro índice norte-americano, temos o Nasdaq, que é um índice essencialmente do setor tecnológico e que é constituído por cerca de 103 empresas. Para terem noção e para demonstrar-vos o boom que as empresas tecnológicas têm tido nos últimos anos, a rentabilidade média anual deste índice nos últimos 10 anos tem sido de cerca de 18,8%, o que é bastante significativo quando comparado com o índice português, com o índice europeu e inclusivamente com o SP 500. Ainda no mercado norte-americano, temos um terceiro índice, que é o Dow Jones, que basicamente é um índice que mede essencialmente o desempenho mais de empresas do setor industrial e que, em termos de rentabilidade, nos últimos 10 anos, tem tido uma rentabilidade média anual de cerca de 10,2%. Indo mais para o Oriente e falando do Japão, o Japão também tem um índice que se designa de Nikkei 225. Como o nome diz, é um índice constituído por 225 empresas e neste índice existe uma elevada concentração de empresas no setor tecnológico. Para terem uma noção, das 225 empresas que constituem este índice, o peso das tecnológicas é cerca de 46%. Finalmente, para a malta do Brasil, não poderia esquecer do índice brasileiro, o Ibovespa. O Ibovespa é um índice relativamente diversificado e, em termos de composição, as três maiores empresas que o constituem são o Itaú, a Petrobras e o Banco Bradesco. Em termos de rentabilidade anual, nos últimos 10 anos, este índice tem proporcionado aos seus investidores uma rentabilidade média de cerca de 4,2%. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima!